Salve, salve, caríssimos alunos do Nabucco, muito bem-vindos a mais uma aula, mais uma conversa semanal. Desta vez vamos falar um pouquinho sobre a Antártica, né, reconhecidamente um espaço geopolítico importante, inclusive incluído aí na nossa Política Nacional de Defesa, incluído no Livro Branco de Defesa Nacional. Então, um espaço que tem grande relevância, né, em termos, claro, geopolíticos, de onde o Brasil participa com atividades já há mais de 4 décadas, né, já são quase 50 anos, né, da adesão brasileira ao famoso Tratado da Antártica de 1959, né, ao qual aderimos em 75, né, como vamos comentar aqui ao longo do nosso papo. Né, então, um tema de grande importância. Lembrando, claro, né, que se trata da maior reserva de água doce do mundo, né, respondendo aí por cerca de 70% da água doce do planeta. Então, inclusive reconhecendo, né, que neste ano, no concurso terceira fase, houve uma questão discursiva sobre o Ártico, né, e seus impactos geopolíticos. É claro que não podemos negligenciar o estudo sobre a Antártica, ainda mais, né, lembrando que o próprio Itamaraty, né, o próprio Ministério de Relações Exteriores do Brasil, né, tem uma participação ativa, né, quando pensamos ali, né, na gestão da Antártica, né, colocando-se ao lado da Marinha do Brasil, especialmente, né, na dimensão logístico-operacional, né, do nosso programa antártico. Então, importante, né, conhecermos o que significa, qual o seu papel, as disputas geopolíticas existentes, né, e, claro, né, os fundamentos e origens do sistema do Tratado Antártico, né, composto aí, né, prioritariamente pelo Tratado de 59, mas também muito claramente pelo Protocolo de Madrid de 91, que entrou em vigor em 98, que, aliás, né, foi objeto de questão na prova do ano passado, né, na prova do concurso, na primeira fase, né, no chamado TPS. Então, um tema palpitante, né, que geralmente os alunos, por vários motivos, não conhecem tanto, né, é óbvio, né, que o CACDista ele prioriza, né, temas mais cotados e mais óbvios, né, como, por exemplo, Mercosul, ONU, OMC, questões de segurança e defesa na agenda internacional, né, e acaba, claro, deixando de lado, muitas vezes, né, esses temas mais marginais, né, e laterais, né, como são a Antártica, né, ou a própria geopolítica do Ártico. Mas, né, o concurso mostra que não podemos deixá-los tão de lado assim. Né, questão de primeira fase ano passado sobre a Antártica, questão discursiva este ano sobre o Ártico. Então vamos dar uma olhadinha, né, no caso, né, no papo de semana sobre, dar uma olhadinha sobre a Antártica, né, ver como o Brasil se coloca, né, enfim, quais são as bases da gestão, né, desse dito, né, continente branco ou continente gelado. Como sempre fazemos aqui nas conversas, vamos começar olhando para o enunciado. Vou diretamente projetá-lo aqui para vocês, né, a questão que foi proposta na última segunda-feira, dia 20 de novembro, né, Antártica e Brasil. Eu coloquei aí um trecho, uma introdução, digamos assim, né, aí depois, né, o que é diretamente enunciado, que diz, né, o peso geopolítico da Antártica vem sendo reforçado, né, por sua importância para a estabilidade climática e a diversidade biológica em escala global. Discorra sobre o tratamento dado ao continente gelado no plano contemporâneo, enfatizando especificamente, né, as bases e fundamentos do sistema transantártico e seu papel na atualidade, o engajamento do Brasil no tema em termos históricos e contemporâneos, os principais atores na gestão do espaço antártico, suas iniciativas e desafios. Tá? Bom, em primeiro lugar, quero reconhecer que a importância da Antártica ela cresce, né, sobretudo a partir de meados do século passado, né? Claro que no século XIX já havia algumas disputas, alguns interesses, né? Muito a prática econômica da caça às baleias, mas nada que se compare, né, ao que vimos ali, né, já nos anos 50, né, com o Ano Geofísico Internacional, né, 58, ali 57, 58, né, já o início, né, de uma cooperação internacional no tema. Os interesses pela Antártica se mostraram ampliados, né, em um contexto marcado por disputas históricas muito claras, né, sobretudo, né, com 7 países tendo demandas soberanas, né, sobre a Antártica, sendo eles Reino Unido, França, Noruega, como atores europeus de grande importância, envergadura, né, que não podem naturalmente ser negligenciados quando pensamos, né, na dinâmica europeia. É evidente, né, que reconhecemos o peso e o impacto, né, que esses atores têm. Então esses 3 grandes players europeus, né, aparecendo, né, com grande destaque e projeção, né, Noruega, França e Reino Unido. 2 atores da Oceania, né, Austrália e Nova Zelândia, e 2 atores sul-americanos, Chile e Argentina. Né? Então 7 países, né, com pleitos
soberanos muito claros. Né? Então, é um contexto muito particular, né, meados do século XX, né, um contexto muito marcado pela Guerra Fria, pelas disputas geopolíticas da Guerra Fria, e em 59 assina-se ali nesse cenário, né, logo depois, né, desse avanço, digamos assim, né, no diálogo sobre o tema, no avanço da importância, né, aquele biênio 57-58, né, como ano geofísico internacional, né, desnudando, né, e clamando, né, por um maior esforço de cooperação. Em 59, né, vem o Tratado da Antártica, né, que entrará em vigor em 1961, né, com 12 signatários originários. Lembrando que Rússia e Estados Unidos não têm pleitos, né, formalmente na Antártica, mas reservaram-se, né, os direitos de estabelecer ou de apresentar pleitos, sendo esses dos dois grandes protagonistas, digamos assim, né, no contexto de Guerra Fria. Né? A Rússia, claro, já pensando nela como sucessora da União Soviética. Né? Então, Estados Unidos e Rússia, né, à época União Soviética, né, não apresentaram pleitos soberanos, né, mas se reservaram o direito de fazer. Né? O Tratado da Antártica, portanto, é um esforço muito contundente, quando pensamos do ponto de vista normativo, que reserva o espaço antártico para as pesquisas científicas. Né? Então, combinam-se ali, né, naquele momento, esforços, né, de coordenação em favor da reserva do continente gelado para finalidades estritamente científicas. Tá? E congelam-se os pleitos soberanos, quer dizer, eles não são eliminados, não são erradicados, não são banidos, né? Os Estados poderiam manter os seus pleitos soberanos, mas esses pleitos ficaram congelados, né, sob a égide do Tratado da Antártica. Tá? Banem-se também, né, todas as formas de proliferação de armas no continente, né? Não é um acaso, inclusive, que se reconheça o Tratado da Antártica como o primeiro tratado na história que estabelece uma zona livre de armas nucleares. Tá? A presença militar não é banida, mas as atividades militares, né, associadas, né, justamente com a proliferação de armas e, por óbvio, a proliferação nuclear, ficam sim vedadas pelo tratado, né, justamente, né, por reservar-se o espaço para atividades científicas, né, a finalidade, a vocação científica do espaço antártico. Tá? Então podemos reconhecer, né, que o Tratado da Antártica, isso deveria aparecer na resposta de vocês, né, eu coloquei inclusive na grade de correção, né, o Tratado da Antártica estabelece a primeira zona livre de armas nucleares no planeta. Tá? 12 estados fundadores, 12 signatários, né, originários, né, dentre eles, claro, os 7 estados com pleitos soberanos, né, repito, Noruega, França, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Chile e Argentina. Além, claro, dos dois grandes pleitos da Guerra Fria, né, o tratado é muito produto de um esforço, de uma iniciativa dos Estados Unidos da América. Tá? O Brasil, de início, é cético em relação ao tratado. O Brasil chegou a enviar uma carta, também coloquei isso na grade de correção, né, aos Estados Unidos, né, mostrando-se contrário ao espírito do Tratado Antártico. E durante algum tempo, né, a partir justamente, inclusive, das visões, das perspectivas da Terezinha de Castro, né, um dos grandes nomes da geopolítica brasileira, o Brasil chegou a contemplar a possibilidade de apresentar um pleito soberano, né, sobre a Antártica, mas acabou se decidindo em 75, né, pela adesão ao tratado. Isso é bastante importante. Né? Antes de entrar no mérito do Brasil, que é um tópico fundamental, né, claro, dessa questão, ainda pensando no sistema do Tratado Antártico, vale reconhecer justamente que desde o seu lançamento e entrada em vigor, né, o lançamento de 59 e entrada em vigor em 61, 44 outros países assinaram o Tratado da Antártica, né, então é um tratado que conta com 56 partes, né, atualmente, então os 12 fundadores originários, e mais de 44 países, né, e desses 56 estados ao todo, 29 são chamadas partes consultivas do tratado. Isso é muito importante. Né? As partes consultivas, elas têm um papel muito especial, né? Fazem parte, claro, do Conselho Consultivo da Antártica, né? E as partes consultivas, elas têm poder de voz e de voto. Voz, voto e veto, na verdade, né? No âmbito do que é o Tratado da Antártica. Né? Então, 29 estados, né, dos 56 que são partes, 29 são partes consultivas. Né? A parte consultiva é aquela, né, que conforme prevê, conforme aquilo que está dito, né, no próprio tratado, né, no artigo 9º, parágrafo 2º, mais especificamente, né, são os estados que mantêm de forma contínua, né, pesquisas no âmbito da Antártica. Né? Isso é muito importante. Né? Então não é qualquer país, né, que pode se colocar, né, como uma parte
consultiva, tá? Então tem que haver uma comprovada, contínua e substancial atividade científica na Antártica. As partes consultivas, conforme, né, reza o artigo 9º, parágrafo 2º, né, são aquelas partes que mantêm uma comprovada, contínua e substancial atividade científica na região. Tá? E esses estados, sim, né, eles acabam compondo o Conselho Consultivo, né, tendo uma participação muito direta na gestão do espaço antártico, né, tendo voz, tendo voto e tendo poder de veto, né, nas reuniões. Né. O Brasil faz parte dessa categoria desde 1983, né, isso é importante. O Brasil assina o tratado tardiamente, 75 apenas, né, como mostrei de início, né, havia algum ceticismo parte do Brasil, né? Chegamos a enviar uma carta aos Estados Unidos, né? Depois a Terezinha de Castro defendendo, né, o Brasil também, né, de apresentar algum pleito soberano, mas acabamos aderindo em 75 e iniciamos, né, o nosso programa antártico, né, o nosso ProAntar, ou ProAntar, já em 82, né, inaugurando 2 anos depois a estação Comandante Ferraz. Né? Então, desde 83, né, já comprovando, né, essa substancial atividade científica, né, porque o critério é esse, tem que haver uma comprovada, substancial e contínua atividade científica. O Brasil faz, né, e já em 83 é admitido como parte consultiva ao tratado. O Brasil é, portanto, dos 29 países que se encaixam nessa categoria prevista no artigo 29, parágrafo 2º. Isso é muito destacado, isso é algo que temos que levar em consideração, sendo extremamente importante. Né? E, igualmente, é absolutamente imperativo, né, reconhecermos a importância da Antártica para o Brasil. Né? Então, não é um acaso que a nossa Política Nacional de Defesa de 2012 já traga essa referência, né, reconhecendo a Antártica como um espaço estratégico, né, do nosso entorno geopolítico. Já está referenciado, eu coloquei essa informação, inclusive, né, no próprio enunciado, né, reparem, eu trago ali, né, já no enunciado essa referência, né, entorno estratégico brasileiro pela Política Nacional de Defesa. O próprio Livro Branco de Defesa Nacional, né, na sua versão de 2020, confirma isso. Então, é um entorno estratégico do Brasil, sobretudo pelo papel da Antártica como regulador térmico. Né? Então, ela é entendida, né, como principal regulador térmico do planeta. Ela tem impactos importantes sobre o clima no Brasil. Tá? Então, o Brasil reconhece, esse argumento tem que ser trazido, né, da Antártica como regulador térmico e dos impactos e da importância da Antártica sobre o clima no Brasil. O que afeta naturalmente a produção agropecuária e, por consequência, acaba tendo impacto também na segurança alimentar brasileira. Esse é um argumento de peso que vocês teriam que trazer, né, o reconhecimento da Antártica, né, como algo que de fato, né, impacta, né, na segurança alimentar do Brasil. O fato de ser um regulador térmico do planeta, o fato de impactar, né, sobre o clima no Brasil, né, por consequência ter também efeitos muito diretos sobre a produção agropecuária no Brasil, né, tudo isso acaba conduzindo, né, a essa percepção, né, de que a Antártica ela influencia, né, a questão da segurança alimentar brasileira, né, o que reforça ainda mais, né, o seu peso estratégico, digamos assim. Né? E, claro, faz parte do entorno geográfico brasileiro. Né? Então, é um entorno estratégico, né, pela proximidade que tem justamente da América do Sul. Né? Todo o espaço antártico é aquele que fica abaixo do paralelo 60. Né? Então, 60 graus sul. Então, evidentemente que há uma proximidade inequívoca, né, com a América do Sul, e temos vizinhos, né, como a Argentina e Chile, que têm pleitos soberanos, estão entre os 7 países que têm pleitos soberanos na Antártica. Né? Algo, como eu disse, que o Brasil chegou a contemplar também de fazer. Como nós dissemos, né, em 82 é inaugurado o Programa Antártico Brasileiro, e 5 anos depois é lançada uma política nacional, né, sobre operações antárticas, né, sobre atividades antárticas. Então, o Brasil tem um programa para a região, tem uma política nacional inaugurada em 87, tá? A partir, então, estamos falando aí do Programa Antártico, né, o ProAntar, estamos falando da política nacional, né, a Polantar, existem ainda as operações antárticas, né, que naturalmente são geridas, né, a partir dessa Política Nacional de Atividades Antárticas, né, as operações, né, antárticas,
desenvolvidas ali, sobretudo a partir da Marinha do Brasil, mas também contando com o apoio da Força Aérea Brasileira, né? E aí estamos pensando nessas duas forças armadas do Brasil, atuando em termos fundamentalmente logísticos, né? Ali na Antártica. Além da Estação Nacional, além da Estação Comandante Ferraz, na Agora 84, o Brasil tem também a Criosfera 1, né, que é uma estação automatizada para a coleta de dados, né, e mantém também 3 estações sazonais ali na área. Né, mas temos uma estação fixa, que sofreu incêndio em 2012, foi reinaugurada em 2020. Temos a Criosfera 1, né, que é uma estação automatizada para a coleta de dados, e temos 3 estações sazonais. Né, então isso compõe a essência dentro do nosso programa antártico, né, nosso PROANTAR, e das operações antárticas. Né. Mais recentemente, em 2021, foi reinaugurado, né, o Comitê Nacional de Política Antártica, né, que é importante também, né, um espaço onde a expectativa que se tem, né, é o CONAPA, né, o Comitê Nacional de Pesquisa Antártica, cuja atuação ela é muito fundamental, né, e ocorre associada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, né, e permite aí justamente ouvirem-se vozes variadas, né, para tentar melhorar, né, ou aperfeiçoar a presença brasileira, né, na Antártica. Né. Mas o principal argumento que vocês teriam que trazer aqui, né, para pensarmos o funcionamento, né, do Programa Antártico Brasileiro são as vertentes, né, do PROANTAR. Né. Vocês teriam que saber caracterizar as 3 grandes vertentes, né, previstas no Programa Antártico Brasileiro, porque são as 3 vertentes que acabam influenciando justamente as operações antárticas, né, e as suas discussões no âmbito do CONAPA, nesse Comitê Nacional de Pesquisa Antártica. Então temos uma vertente de Ciência e Tecnologia, né, que fica a cargo do MTCI, né, Ministério do MCTI, né, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Temos uma vertente ambiental, né, que fica a cargo do Ministério do Meio Ambiente, e temos uma vertente logística operacional, né, que fica a cargo da Marinha do Brasil, mas cuja dimensão política é conduzida pelo Ministério de Relações Exteriores. Né? O Ministério de Exteriores tem um papel importante, né, nessa terceira vertente, digamos assim, importante do PROANTAR, né, que é a vertente mais ligada à dimensão logística, operacional. Então há uma coordenação da Marinha do Brasil, né, a Marinha que gere a Estação Comandante Ferraz, né, mas há uma orientação também levada a cabo a partir do Ministério de Relações Exteriores do Brasil. Então, né, vocês teriam que citar, né, para obterem aí a pontuação completa, são 2 quesitos para isso, né, vocês teriam que citar a dimensão histórica brasileira, claro, né, mas saber mostrar, né, de maneira muito detalhada, né, a POLANTAR, né, a Política Nacional de 87, né, o PROANTAR, né, que é o Programa Antártico Brasileiro de 82, as 3 vertentes do PROANTAR, né, a vertente ambiental, a vertente de Ciência e Tecnologia e a vertente logística operacional, né, coordenada pela Marinha do Brasil, mas também com orientações políticas do Ministério dos Exteriores, e ainda uma referência também, né, à Operantar, né, as operações antárticas, com grande destaque para a Marinha do Brasil, para a Força Aérea Brasileira, né, que oferecem a logística aí, né, para as operações antárticas. Né. E por último, né, ainda, né, um elemento ainda para caracterizar o Brasil, né, essa reinauguração, o restabelecimento do CONAPA, né, o Comitê Nacional de Pesquisa Antártica, voltado para justamente a partir de atores variados, né, e de ouvirem-se vozes plurais, buscar aperfeiçoar, né, ressignificar e melhorar, né, as operações antárticas brasileiras e a própria pesquisa antártica conduzida pelo Brasil. Tá? Além da Estação Comandante Ferraz, lembrem também de citar, né, que há 3 estações sazonais, né, e a Criosfera 1, né, que é a estação automatizada para a coleta de dados. Tá? Então, são alguns elementos cruciais, né, e lembrem sempre na argumentação, né, isso também é fundamental, né, para termos uma resposta mais completa, né, mais robusta, mostrar o papel, né, estratégico da Antártica, né, por tudo que ela representa no mundo, né, mas também a questão de ser um regulador térmico, né, e a partir daí, por óbvio, a importância para o clima brasileiro e, por consequência, também a sua importância para a própria produção agropecuária no país. Né. E quando pensamos nos atores, né, claro, um destaque muito grande para o SET, que tem pleitos, né,
mas seria importante saberem mostrar, né, justamente o potencial estratégico daquela área, né, com grandes perspectivas, né, de riquezas minerais, de hidrocarbonetos, o que suscita a possibilidade também de disputas, né. Um sistema do Tratado Antártico que, além do Tratado Antártico de 59, tem também o Protocolo de Madrid, como nós citamos, né, que entrou em vigor em 98, voltado para proteger a fauna e a flora, né, e que, desde a entrada em vigor dele em 98 até 2048, né, são 50 anos, né, ele assume, né, esse compromisso, né, a sua vigência, para proteger a fauna e a flora na região, né, consagrando e confirmando a sua vocação científica. Né. Esse Protocolo de Madrid, que afirma, né, o compromisso ambiental, né, com fauna e flora, ele poderá ser modificado por decisão unânime das partes a partir de 2048. Tá? Então, há esse prazo. Lembro, inclusive, que a questão do ano passado versava sobre isso, né? Versava sobre o Protocolo de Madrid. Então, tem que ser citado obrigatoriamente, né, o Protocolo de Madrid, esse espaço de 50 anos, de 98 a 48, a partir do qual, por decisão unânime das partes, ele poderá ser modificado, e o seu foco na proteção da fauna e da flora do espaço antártico. Então, além daquela vocação científica, também uma preocupação ambiental que coincidia, né, com a década de 90, né, a década de 92, né, a década em que se afirmam e se ampliam, né, as preocupações mais diretamente ambientais, né, no globo, né, uma consolidação disso. Tá? Atores importantes, né, reconhecer justamente, como nós comentamos, que Rússia e Estados Unidos não têm pleitos, mas reservaram-se no Tratado de 59 o direito de apresentarem pleitos. Durante o período de pandemia, né, houve uma redução nas atividades de alguns países, né, como o Reino Unido, Estados Unidos e Austrália, né, mas em contrapartida, né, países como Rússia e China mantiveram, né, muito assertivamente suas pesquisas na região, demonstrando, né, o potencial de disputas geopolíticas, né, o que mostra um desafio até pela potencialidade de riquezas minerais e de hidrocarbonetos na região. Além disso, a China, né, que abriu sua primeira base só em 85, né, depois do Brasil, portanto, a base brasileira em 84, a China abriu sua primeira base em 85, já tem 5 bases presentes, né, ali. O próprio Xi Jinping, eu cito isso, né, já chegou a afirmar, né, que a China busca consolidar-se como uma potência polar, né, e aí, claro, tanto no Ártico quanto no Antártico, tá? Essa vocação chinesa para ser uma potência polar. E lembrando que a Rússia tem mais quebra-gelos, né, mais navios quebra-gelos, né, do que os Estados Unidos. Né? Então é um player que não pode ser desconsiderado. Claro que o foco principal da Rússia, por óbvio, fica no Ártico. Né? A questão desse ano em terceira fase mostrou muito bem isso. Mas é um país muito atento também à Antártica, evidentemente. Tem um número de quebra-gelos muito substantivo. Então, né, Rússia e China consolidando sua presença ali naquela área, né? Trazendo a perspectiva de disputas geopolíticas mais agudas. Né? Além disso, lembrar que é uma dificuldade muito grande inspecionar as bases, né, que existem, né? São cerca de 90 bases existentes, né? Alguns países têm várias bases, né? Dessas 90, apenas 20 aproximadamente foram efetivamente inspecionadas, né, para confirmar-se o tipo de atividade, né, e a vocação desenvolvida ali por essas bases, né, atividade estritamente científica. Tá? E vale reconhecer, né, que muito embora, né, o tratado ele afirme, né, a vocação científica da Antártica, né, e a consagre como uma reserva científica, né, ou como uma área reservada a atividades científicas, né, não proíbe a presença de militares. Né, não é um acaso que quem coordena, né, as operações logísticas operacionais seja a Marinha do Brasil. Né, os militares brasileiros estão em cena ali. Tá? E a mesma coisa acontece com dezenas de outros países. Tá? Então, o fato de não se proibir a presença militar na Antártica, né, faz com que não seja impossível, né, contemplar-se no futuro que esse avanço de disputas geopolíticas na região, né, possa conduzir, né, a tensões militares. Né? Afinal de contas, parte das atividades científicas conduzidas, né, se faz a partir de militares. Né? Então não pode haver proliferação de armas, não pode haver proliferação nuclear, né, mas a presença militar não é banida. As atividades militares sim, mas não a presença militar, que acabam sendo aqueles que conduzem, né, em grande parte as pesquisas. Né? Então isso traz, né, um temor, né, de disputas mais agudas no espaço antártico. Né? Mas a vocação, então, né, lembrem, é
uma combinação, né, dessa dimensão ambiental e científica, né? Por falar na dimensão científica, lembrem que existe o SCAR, né, que é o Comitê Científico de Pesquisa Antártica. O SCAR, como o próprio nome já diz, né, é um comitê composto por entidades científicas, né, então não são estados propriamente que compõem o SCAR, né, esse Comitê Científico de Pesquisa Antártica. Tem um caráter não governamental, né, e a partir dele justamente as entidades científicas que atuam na Antártica tentam coordenar esforços, né, e avançar com objetivos, né, compartilhados para o espaço antártico, né? Então o SCAR é a dimensão não governamental, né, o que evidencia, claro, que nós temos uma lógica plural, né, quando pensamos na Antártica, né, além da dimensão do Conselho Consultivo, né, que são os 29 países principais, né, do Tratado da Antártica, aqueles que têm voz, voto e veto. Temos esse espaço não governamental, do qual o Brasil participa também, desde os anos 80, né, onde entidades científicas se posicionam acerca da Antártica, né? E lembrando ainda que nem sempre, né, as posições científicas coincidem, né, com a questão ambiental, né? O Protocolo de Madrid tem um papel fundamental, né, como nós dissemos, né, para proteger a fauna e a flora, mas por vezes há algum tipo de antagonismo ou desencontro, né, entre os atores associados à dimensão ambiental, né, organizações não governamentais como Greenpeace, por exemplo, e as atividades científicas levadas a cabo pelos distintos países na região, né? O Greenpeace protesta muitas vezes contra essas atividades científicas, né, dizendo que elas não respeitam propriamente a integridade do espaço antártico, né? Então, são elementos que, evidentemente, é importante levarmos em consideração, né, para reconhecer, né, que há uma sensibilidade no tema, né, quando pensamos na vocação ambiental e científica, nem sempre há uma coincidência plena aqui, né? E o Brasil, né, aí, pegando já uma parte mais de fechamento, né, de arremate da argumentação, o Brasil sempre mantém de maneira muito coerente com a sua história uma postura absolutamente contrária à militarização da região, né, e também contrário, né, e resistente a qualquer tipo de ação que possa comprometer a liberdade de pesquisa científica no continente gelado, né? O Brasil, portanto, ele se mostra muito consciente da essência do Tratado da Antártica, né, preocupado com a militarização, né, contrário a qualquer tipo de disputa geopolítica, né, que começam a aparecer mais agudamente, né, que possa comprometer, né, essa estabilidade, possa levar à militarização, e ao mesmo tempo resistente, contrário a qualquer tipo de ação, né, que possa colocar em xeque a liberdade de pesquisa científica, né? A nossa tradição de política externa, né, inclusive consagrada na nossa Constituição Federal, né, no nosso artigo 4º, né, prevê, né, a lógica justamente da defesa da paz e da solução pacífica de controvérsias, né, como base da nossa atuação, né, e por isso, né, o Brasil entende que a Antártica ela deve ser deixada de fora de disputas geopolíticas que comprometam, né, essa sua vocação. E sempre a defesa muito clara e muito ativa da cooperação, né, e o Brasil, de alguma maneira, se mostra muito atento a isso, tá? Inclusive já tendo estabelecido entendimentos de cooperação internacional sobre a Antártica, né, o exemplo mais palpitante que temos, até porque o decreto presidencial, o decreto que promulga, né, esse acordo é agora de 2023, o acordo de cooperação antártica com o Chile, né, que é uma das potências, né, antárticas, né, um dos 7 países que tem pleitos soberanos, né. Esse acordo foi firmado em 2013 no governo de Dilma Rousseff, demorou 10 anos, né, pela promulgação, foi promulgado agora este ano, né, pelo decreto 11.663, né, foi de agosto deste ano, tá? Então, finalmente, né, já está plenamente em vigor esse acordo de cooperação antártica com o Chile, né? Além disso, há outras iniciativas de cooperação importantes, né, que o Brasil já estabeleceu, claro que não na mesma densidade, né, desse acordo de cooperação antártica com o Chile, nós estabelecemos cooperação, né, com a Índia, com a Argentina, né, e o Brasil presta também apoio logístico, né, a programas antárticos de outros países, né, o caso da Espanha, da Polônia e da Bulgária, né, atores membros da União Europeia, né. Então, cooperação, né, por meio de um acordo já em vigor, né, com o Chile. O Brasil já desenvolveu iniciativas de cooperação e de diálogo também, né, com a Índia e com a Argentina.
e esse apoio logístico oferecemos a Bulgária, Polônia e Espanha, né? Então isso é muito marcante, né? E aí quando pensamos, aliás, né, nesses players, né, Índia, Argentina, etc., né, lembrem que dentre as 29 partes consultivas, né, estão todos os membros permanentes do Conselho de Segurança, estão os membros do G4, né, Brasil, Índia, Japão e Alemanha, estão todos os países BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Então não são quaisquer países, né, são países que têm peso, têm voz, têm voto, né, têm veto, né, nesse Conselho Consultivo da Antártica, ok? Bom, era basicamente isso que eu queria que vocês trouxessem, né? Então, iniciativas variadas, tensões, disputas geopolíticas, né? As perspectivas, né? Justamente mais críticas, né? No plano contemporâneo, né? Sobretudo diante ali, né? Do reconhecimento, né? De riquezas importantes, né? Em termos minerais e de hidrocarbonetos, o fato de boa parte das bases não ter sido objeto de qualquer tipo de inspeção, o fato de não se banir a presença militar, né, apenas a proliferação de armas, né, na região. Então são muitos pontos sensíveis, mas um Brasil atento, né, com o PROANTAR, né, com a POLANTAR, né, com as operações antárticas, né, OPERANTAR, com o restabelecimento, né, do Comitê Nacional, do Conselho Nacional, né, o CONAPA, de Pesquisa Antártica. Então são vários pontos importantes, né, para vocês poderem produzir uma questão refinada e completa, fazendo um paralelo com a questão que eu vi esse ano sobre o espaço do Ártico. Okay? Agradeço a atenção de todos e todas, desejo bons estudos, né, boas leituras como sempre. Um abraço muito cordial e até o nosso próximo encontro. Até lá.